Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a esse painel da Ciena. Todos estão escutando canal 1, pelo que me falaram. Sim? Ok. Bom dia a todos. Nesse painel, a gente vai falar um pouquinho mais sobre qual o papel dos ISPs no mercado de 5G. Então, eu gostaria de convidar, primeiro, Carlos Eduardo Sedé, o CEO da Mega Telecom, para participar aqui com a gente. Depois, Décio Coraça, diretor de engenharia da Ciena. Em seguida, Eduardo Vale, CTO da Americanet. E, por fim, Eduardo Litz, diretor comercial B2B Wholesale da Tele. Obrigada a todos pela participação. Bom, a gente sabe que esse setor é um setor bastante ágil, em crescimento. Para vocês terem uma ideia, os ISPs, né, as operadoras regionais, correspondem à maior parte dos novos assinantes de banda larga. Então, se a gente olha os dados, por exemplo, de 2022, a gente pode ver que de 3,5 milhões de novos assinantes, de novos acessos de banda larga, os ISPs, os provedores regionais, correspondem a 3,4. Então, mais de 90% dos novos acessos de banda larga foram devido a nossos operadores regionais. Então, esses operadores eles estão participando muito fortemente dentro desse mercado de banda larga e é muito óbvio que eles vão ter também uma participação muito grande dentro do mercado de 5G, independente de terem acesso ou não às novas frequências do 5G. Então, eles vão participar com compartilhamento, eles vão participar de várias outras maneiras, e é isso que a gente vai discutir um pouquinho aqui hoje. É inegável também, quando a gente pensa em questão de infraestrutura, esses operadores já estão presentes na maior parte das cidades brasileiras. A gente olha para cidades de pequeno e médio porte, grandes operadoras muitas vezes não estão presentes, mas os pequenos operadores estão lá. Então, eles vão ter, com certeza, uma participação muito grande para levar exatamente o 5G para essas cidades, para o interior do Brasil. Eu queria perguntar, então, diante desse cenário, para todos os nossos participantes aqui do painel, qual é a visão de vocês sobre o papel do 5G, sobre o papel do ISP no mercado 5G, principalmente quando a gente está falando de compartilhamento de infraestrutura? Você pode começar, por favor, Sedé? Bom dia. Escutam bem? Espera aí que está um problema de retorno. Bom, melhorou aqui. Obrigado, Rafa. Obrigado, Décio. Prazer dividir o palco aqui com o Edu e com o Litz, dois amigos de longa data. Voltando para o tema aqui, Rafa, o seguinte. Você perguntou a importância dos provedores no 5G. Embora muitos dos provedores hoje, são mais de 10, 15 mil provedores que existem no Brasil, poucos deles terem comprado licenças, espectros para o 5G, o 5G, para funcionar bem, ele necessita uma interligação das antenas e fibra ótica. E a capilaridade dessas fibras óticas hoje, ela é dos provedores competitivos. Eles que cabearam o Brasil, vocês que estão aqui assistindo, muitos de vocês são provedores, vocês fizeram aquele esforço, vocês foram os bandeirantes da digitalização do Brasil. Vocês entraram em lugares que ninguém queria, que as grandes operadoras não queriam, cabearam cidades, cabearam bairros. E essa rede hoje ela é muito útil para o 5G se tornar real. Obviamente eu não sou um expert em 5G, a Mega Telecom ela não é uma operadora de 5G, diferente do Eduardo, da Americanet, mas a gente tem um papel de destaque como um provedor de backbone, um provedor de long haul, um provedor de última milha para as operadoras de 5G, para que possam usar a nossa rede, porque o 5G não existe, o 5G não para em pé sem a fibra ótica. Isso é muito importante lembrar. E para todos aqui que usam celular, vocês sabem disso, eu não preciso repisar, a gente tem problemas hoje na conexão de internet, seja de 4G, 4,5G e até do 5G. A gente anda na rua, às vezes faz o handoff de uma antena para outra, a qualidade ela muda sensivelmente. Por quê? Porque não são todas as antenas... Primeiro, é um espectro limitado, micro-ondas. Segundo, não são todas as antenas que são interligadas com fibra ótica ainda.
Tem muitas antenas no Brasil que não são interligadas com fibra ótica. E no 5G, essa realidade tem que mudar. Para o 5G entrar em operação, Litz, precisa ter as fibras óticas chegando nas antenas. Então, acho que o papel dos ISPs, afirmo, ele é fundamental. O que cabe é a gente redesenhar esse conforto, porque nas outras frequências, as operadoras não precisavam de nós, dos ISPs e das operadoras competitivas. Agora o jogo mudou. Então a gente tem que ocupar esse espaço com protagonismo. Nós somos provedores, nós que temos a rede pronta, porque não vender nossa infraestrutura a preço de balinha, a nossa infraestrutura é cara, a gente tem que colocar ela, dar o valor que ela merece, porque sem ela o usuário final não vai ter a experiência do 5G. Eram essas palavras que eu queria falar. Rafa, vou parar. Obrigada. Litz, qual a visão da Tele com relação ao papel do ISP no 5G? Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite, Siena. Vou justificar aqui a ausência do nosso CEO, que foi cometido aí por uma dor de coluna. Eu entrei aqui ao segundo tempo. No caso da Tele, Rafa, o que a gente tem percebido bastante, até corroborando um pouco do que o CDE já adiantou, é o fato de que não só a capilaridade de rede que os ISPs podem promover nesse mercado, é a questão da qualidade, né? Não basta ter essa capilaridade, não basta ter essa fibra ótica chegando nas antenas, a densidade de antenas hoje em dia, obviamente, vai ser muito maior, mas você tem diversas aplicações, diversos protocolos que são hoje em dia exigidos pelo espectro 5G, que há uma necessidade também de pensar na tecnologia que você vai implementar nessas localidades. Por exemplo, a Tele tem feito um projeto aí com algumas operadoras móveis, por ter exatamente essa capilaridade em locais assim bem do interior, principalmente no Nordeste, em que a gente vê uma necessidade, por exemplo, de colocar um last mile, como o CDE falou, mas que aceita protocolos multicast, que atende um MTU de acima de 9.000, e isso limita muito a atuação de alguns ISPs, por exemplo, que tem ali uma rede GPON, uma rede SD-WAN, ou seja, você consegue dar uma viabilidade pelo fato de você ter a presença naquela localidade, mas não que atende alguns determinados requisitos solicitados pelas operadoras móveis. Então, é uma visão que abrange não só a parte de infraestrutura, mas que abrange também a eletrônica que você vai implementar. E aí só um ponto que me chama a atenção do que o CDE falou, quando a gente fala de capilaridade, de qualidade de sinal. Eu, como um bom carioca, há 10 anos de São Paulo e usuário da Dutra, eu posso afirmar que a gente não tem problema só no interior, porque se você dirige da Dutra de São Paulo para o Rio, você tem problemas de sinais também. Então, essa questão de handover, de antenas e tal, não é algo inerente somente ao interior, nos rincões aí do nosso país continental, mas também nos dois grandes centros, nas duas principais cidades do nosso país. Obrigada. Edu Vale, você pode trazer um pouquinho da visão da Americanet para a gente? Perfeito. Primeiramente, bom dia. Obrigado pelo convite, aos meus amigos também. A Americanet enxerga o seguinte: nos últimos 2 anos, nós enxergamos um mercado de consolidação. Então, muitos dos provedores médios fizeram processos de M&A e integraram mais quilometragem de fibra ótica em suas redes. A Americanet, só para dar um exemplo, nós praticamente crescemos 500% em 2 anos e saímos de uma rede de 30 mil quilômetros, hoje a gente tem mais de 50 mil quilômetros de rede. O que isso significa? Significa que os regionais, sim, vão prover infraestrutura, fibra ótica, para que o 5G seja implementado, até pela nossa capilaridade, e mais do que isso, colaborando com o que o Cacá falou e meu outro amigo também, nós aprendemos, sendo provedores regionais, a implementar um nível de qualidade, de prestação de serviço aos nossos clientes muito interessante e muito bom se você avaliar a concorrência de maior porte. O que significa que a nossa capacidade de entregar uma rede para o 5G de alta qualidade e alta velocidade, ela é inquestionável nesse momento. Os provedores regionais, eles se estruturaram, se profissionalizaram, fizeram as suas mudanças, as suas estruturações, compraram equipamentos de melhor qualidade e hoje já tem a capacidade de entregar uma rede extensa, com capilaridade e também com qualidade. O ponto é,
como vai ser feito isso daqui para o futuro, né? Ou seja, como é que as empresas vão poder se posicionar. A profissionalização e a industrialização dos provedores de médio porte é super importante para que você entregue um serviço de altíssima qualidade, né? E usando processos conhecidos do mercado que as grandes conhecem e que vão precisar disso para poder entregar todo o serviço 5G. Quando a gente fala na parte de antenas, por causa da frequência do 5G, a quantidade, a densidade de antenas que você vai ter que usar é muito maior do que a gente tem no 4G. Tá? É muito maior. Isso significa que muita fibra ótica vai ter que ser instalada, muita estrutura vai ter que ser disponibilizada e as grandes que compraram frequências nacionais, por maiores que elas sejam, elas não têm capacidade de fazer isso no tempo que precisa ser feito. Porque isso é regulamentado, ou seja, do momento que se comprou a frequência, tem um tempo exato da implementação. Então, sim, elas vão precisar desses provedores para ajudar elas a fazerem as instalações, e alguns regionais que compraram a frequência 5G também vão necessitar de last miles para poder fazer a sua implementação. Então, eu diria que a estrutura hoje dessas empresas não é capaz de colocar o 5G na velocidade necessária. Então, esse ecossistema vai ser bem montado e a Americanet, assim como os nossos amigos, enxergam uma excelente oportunidade para o futuro. Muito obrigada. Décio, o Lites comentou um pouquinho sobre a necessidade de você mexer também na parte eletrônica, né, das redes. Qual é a sua visão com relação à tecnologia? O que a tecnologia vai trazer para que a gente possa ter aí um melhor aproveitamento dessas redes, o compartilhamento dessas redes, e o que a Ciena pode ajudar? Obrigado, Rafa. Primeiramente, queria agradecer aí pela oportunidade de ter nesse painel, estar com vocês, aí, pessoas tão ilustres e conhecedoras desse mercado. É realmente uma honra para mim estar aqui representando a Ciena. Bem, essa pergunta ela é muito apropriada, porque as tecnologias elas têm um papel fundamental na construção dessa infraestrutura, né? Nós comentamos aqui, foram comentados aí aspectos relacionados à infraestrutura, a própria densificação relacionada ao 5G, ou seja, são aspectos que precisam ser endereçados pela tecnologia. A fibra ótica, né, que é um bem, que é um asset tão importante, né, nessa densificação na oferta, obviamente, de uma infraestrutura de conectividade para as redes que estão aí, então, que precisam evoluir para o suporte ao 5G. A Ciena, nesse aspecto, ela vem desenvolvendo um conceito, né, de agregação universal e principalmente trazendo o conceito de convergência, né, das tecnologias IP com as tecnologias de transmissão coerentes, né? Ao longo dos últimos anos, nós colocamos no mercado um portfólio bastante extenso, bastante importante, aí, justamente trazendo questões, endereçando do ponto de vista tecnológico, várias preocupações nessa questão do compartilhamento da infraestrutura, principalmente, né? Afinal de contas, o investimento relacionado a isso, né, a essa conectividade, envolve certamente garantir que o compartilhamento possa ser feito de tal maneira que o CAPEX seja bem otimizado e o OPEX, em consequência disso, também. Então, alguns aspectos que eu costumo destacar e que eu acho que são bastante relevantes. Primeiro, as tecnologias coerentes, elas evoluíram muito, né, ao longo do tempo, vem evoluindo muito, e a Ciena vem participando dessa evolução de forma muito protagonista, né, trazendo a tecnologia que nós denominamos de Wave Logic dentro dos pluggables coerentes. Isso faz com que a gente consiga realmente trazer um ganho de escala, um ganho de uma redução no consumo de energia, de espaço ocupado e maior capacidade, né, trazendo para essa infraestrutura aí a capacidade que ela necessita, relacionada principalmente à questão do compartilhamento. O segundo aspecto, né, tem a ver justamente com a arquitetura de software e de hardware desses roteadores IP dentro desse processo de convergência IP e óptico, né, da tecnologia coerente, em que dentro dessa arquitetura, né, desses equipamentos, nós procuramos, obviamente, garantir funcionalidades importantes para o compartilhamento, como o slicing de rede, por exemplo, o FlexE, né, que são questões fundamentais quando a gente fala de 5G, quando a gente fala de compartilhamento, principalmente para questões relacionadas a isolamento de tráfego, né, e garantia de SLAs específicos para cada um dos serviços que vão ser transportados por essa infraestrutura. Um outro aspecto também relevante, não me estendendo muito, né, eu estou falando aqui, gostaria de falar também sobre a questão do OPEX, né, como que a gente consegue otimizar o OPEX, né, nessas infraestruturas de rede. Então, nesse aspecto, nós também trabalhamos de forma muito consistente dentro do nosso portfólio ao suporte, né, equipamentos que suportam operação em temperatura estendida, de tal forma que a gente consiga instalar essa infraestrutura em ambientes não tradicionais do ponto de vista de telecomunicações, ambientes que não tenham, por exemplo, condicionamento de ar.
e isso traz uma enorme economia, né, de infraestrutura, uma enorme economia de OPEX na operação. Outro aspecto relevante que eu queria, só para terminar minha fala aqui, está relacionado ao conceito de agregadores universais, né? A Ciena traz esse conceito para o mercado no sentido de poder, dentro de uma mesma infraestrutura, suportar diferentes tipos de serviços, diferentes tipos de SLAs e a garantia do isolamento de tráfego. A gente, recentemente, né, na Ciena, ela adquiriu uma empresa, a Tibit, né, e a gente, através dessa aquisição, agora a gente integra dentro do nosso portfólio pluggables micro LT, XGS-PON, e que podem, então, fazer parte desse ecossistema, ampliando ainda mais a oferta de serviços que a gente tem. Então, é isso, basicamente, Rafa, eu gostaria de destacar aqui do ponto de vista do fabricante e da tecnologia. Muito obrigada, Décio. Bom, eu vou começar agora com o Edu Vale, da Americanet. Falando um pouquinho mais, você comentou sobre a qualidade do serviço, que a gente tem que se preocupar, né, com a qualidade do serviço que está sendo ofertado, com a qualidade da infraestrutura que a gente vai compartilhar. Você podia comentar um pouquinho mais com a gente sobre os impactos de ter uma infraestrutura aérea, uma infraestrutura subterrânea em termos de fibra, e qual é a sugestão, ou qual é a ideia da Americanet com relação a essas diferenças entre a infraestrutura e como que vocês podem ajudar nesse mercado? Bom, esse tema de rede aérea e rede subterrânea é um tema bastante sensível e que tem que ser motivo de preocupação para todos. Nós sabemos que a rede aérea é algo insolúvel. Por que insolúvel? Porque hoje nós temos uma quantidade imensa de fibras óticas nos postes, não existe controle e documentação completa em relação a isso, e muitos dos provedores concorrem com outros provedores que às vezes nem pagam seus impostos, porque vai lá e passa uma fibra ótica clandestina e se aproveita da desorganização, da ocupação dos postes para prover o seu serviço. Então, nós estamos num cenário que você tem um OPEX extremamente alto, porque você tem uma manutenção, porque toda hora essa fibra ótica que está no poste está dando problema, seja porque ele caia, seja porque pega fogo, seja porque, enfim, eventos externos que acontecem a todo momento, ou seja porque você está concorrendo com alguém que você paga o seu imposto, paga lá seu poste, e alguém está lá passando uma fibra ótica e praticando preços muito menores do que o seu, porque ela não paga imposto. Então, esse cenário é um cenário que se arrasta há anos, vai continuar se arrastando por algum tempo e é difícil de enxergar uma solução a curto e médio prazo. Bom, esperar uma solução não é a melhor alternativa nesse momento, até porque nós estamos em vias da instalação completa do 5G. Então, o que a Americanet fez? De que forma nós podemos trabalhar e resolver este problema? Então, nós pensamos efetivamente no compartilhamento da infraestrutura. Então, nós fundamos uma empresa, que no caso chama Ciena, mas com S. Foi uma baita coincidência, mas Ciena com S. Onde nós compramos as máquinas, nós contratamos as pessoas, a gente treinou essas pessoas e todas as madrugadas a gente faz o enterramento da fibra ótica. Mas nós somos além. Porque não é simplesmente o enterramento da fibra ótica, ou seja, você vai lá, coloca um duto, coloca a sua fibra ótica lá e resolve o seu problema. Nós entendemos que o mercado de operadoras, todos passam pelo mesmo problema. Então, a infraestrutura que nós estamos instalando nesse exato momento são dutos com vários subdutos, e esses subdutos podem ser subdutados, o que significa que em um duto eu coloco as fibras da Americanet, em outros dutos eu posso colocar as fibras dos meus concorrentes, né, que no final do dia nós somos concorrentes em algumas áreas, e outras empresas que também precisam usufruir disso. Uma pergunta que pode ser feita é, mas Americanet, você vai colocar o seu concorrente dentro do seu próprio duto? Sim, porque nesse momento que eu faço isso, nós vamos ter uma concorrência leal. Ou seja, quem tiver ali naquele duto tem o mesmo custo e a gente vai trabalhar de forma leal, não vai mais concorrer com aquele que não paga o poste. Que hoje a gente sofre com isso, com o que a gente brinca da briga do rouba-monte, né? Então, nós já colocamos mais de 400 quilômetros já de dutos,
são 8 dutos no subterrâneo. O nosso projeto é de 6 mil quilômetros só na área de São Paulo, o que significa que vai criar uma oportunidade muito grande para todos nós. E quando a gente fala de CAPEX, é justamente esse compartilhamento. Porque no momento que os meus amigos, meus colegas de outras empresas também passam pelo mesmo problema, por que não compartilhar também essa estrutura e compartilhar os custos e todos trabalharem de uma maneira mais eficiente e com menos CAPEX? E a obra subterrânea também é de conhecimento de todos que a quantidade de incidentes que você tem nela é infinitamente inferior do que a fibra aérea. Só para vocês terem uma ideia, eu vou dar um dado para vocês. Nós enterramos toda a parte da berrine, né? Então a berrine inteira hoje é enterrada. Esse enterramento nós completamos há 3 meses. Até agora nós não tivemos um único incidente. Eu lembro que quando a berrine estava no aéreo, incidentes ali eram pelo menos uns 10 por dia. Então, a diferença está aí. Então você vai precisar de menos equipes, você vai precisar de menos dinheiro para você manter essa rede. Então esse compartilhamento, que é fruto da nossa discussão, está justamente nesse ponto. Redução de custo, compartilhamento de toda essa infraestrutura, todo mundo trabalhar de maneira adequada e com qualidade, e principalmente, o Kaká bem colocou, quando você vai para o 5G, não dá mais para você fazer repetição de antena em micro-ondas, não é isso que vai fazer funcionar, até porque o 5G as velocidades são altíssimas. Então você tem que fibrar. Só que você fibrar, você vai conectar, mas você tem que conectar com qualidade e principalmente resiliência. Porque nos grandes centros, a quantidade de dados que vai ser consumida, a implementação das redes 5G, vai ser muito alta, até pela hiperpersonalização, uma série de coisas que vem ocorrendo no mercado de tecnologia, agora inteligência artificial, uma série de coisas está vindo aí a cabo da tecnologia 5G. Então, você implementar uma infraestrutura compartilhada e extremamente resiliente, significa que no final do dia você vai ter o seu usuário ou o cliente extremamente feliz, a experiência do usuário vai ser muito boa, porque vai ter uma rede extremamente conectada, extremamente resiliente, e vai continuar a usufruir de todo esse ambiente. Então, a visão da Americanet é justamente fazer o enterramento desses 6 mil quilômetros. Essa empresa foi fundada, vai continuar o trabalho. Obviamente, parceiros podem entrar junto com a gente nisso. A gente reduz custo, faz diferente e implementa esse novo modelo de trabalho para esse mercado que vem sendo sempre pressionado por essa questão de regularização de postes, por essa questão de muito dinheiro que é gasto em manutenções, em equipes, em fibra, em uma série de coisas. Então, essa é a visão que nós temos nesse momento. Bacana. É uma concorrência com parceria, né? Acho que é o futuro, é o que a gente está buscando, e concordo com você, não tem como as operadoras que têm a frequência do 5G fazerem todo o investimento sozinhos, e a gente precisa garantir essa qualidade da rede, da infraestrutura. Falando de qualidade ainda, Lites, você comentou um pouquinho sobre a qualidade tanto da parte da infraestrutura quanto da parte eletrônica, a importância disso para que você possa ter realmente esse compartilhamento. Como que vocês da Tele estão se preparando, tanto em termos de infraestrutura, mas também em termos de eletrônica, para poder prover esse tipo de serviço de compartilhamento para os outros operadores? Eu até fico muito feliz, Rafa, pegando as palavras aí do Décio, que nosso ecossistema, a alimentação que é necessária hoje em dia no ecossistema, permite, por exemplo, que pequenas e médias empresas procurem soluções do porte da Ciena, né? O que talvez há um tempo atrás seria impensável. No nosso caso, e aí também pegando um gancho um pouco do que o Edu falou, você se credencia, por exemplo, para participar de alguns projetos pelo simples fato, sim, de ter uma rede subterrânea, de ter uma rede com uma resiliência interessante, que é exigida no mercado, principalmente no mercado de wholesale. Porém, isso para mim já virou um senso comum do nosso mercado. É talvez o básico que você tem que se credenciar para atuar em determinados projetos. O que a gente tem enxergado, e a Tele se fez valer, por exemplo, de uma solução que a gente possui no gasoduto da Petrobras, que além da resiliência, além de entregar uma solução com uma eletrônica parruda,
entregar também uma latência baixa. Por exemplo, a Tele no projeto Rio-São Paulo, ainda falando aí dos grandes centros, a gente entrega uma solução de RJ2 para SP3 de 5,6 milissegundos. Então, assim, isso testado com RFC, então você acaba se credenciando. Por mais que existam diversas redes conectando Rio-São Paulo, você se credencia pelo fato de você ter uma baixa latência, você se credencia a alguns projetos diferenciados no nosso mercado. Quando a gente está falando muito de 5G e a gente também tem que lembrar das obrigações do 4G que vieram junto com os editais. Então, assim, você tem, dentro do cronograma da Anatel, atendimento em cidades, por exemplo, de 600 habitantes. Aí, como o Cacá falou, né, aqui nós temos os bandeirantes das telecomunicações, vocês vão entender muito mais disso do que nós, para chegar com uma solução nessas cidades que atenda a essas obrigações regulatórias. E, de novo, reforço a necessidade de que a gente não está falando só em infraestrutura. Existem aplicações que a gente nem conhece atualmente. Quando a gente já falava em edge computing, a gente já falava dessa necessidade de levar um conteúdo para a borda, por conta das novas aplicações que a gente passaria a ter, e o 5G vai reforçar mais ainda essa necessidade. Então, assim, o que a Tele tem se preocupado hoje, não é, e acho até que compartilhamento de infra é uma palavra de ordem que a gente discute no nosso mercado há anos e cada vez mais tem se reforçado, mas muito mais do que atingir uma nova capilaridade, fazer projetos de expansão de rede, é fazer isso olhando o que o mercado tem nos demandado. Se você vai trabalhar num segmento somente de B2C, ok, existem requisitos para isso, para você entrar nesse mercado, explorar e ter um determinado sucesso. Se você pensar em rentabilizar a sua rede em outros segmentos, como, por exemplo, o B2B, há requisitos que você precisa credenciar e se preocupar com essa questão da eletrônica, obviamente sem fugir da parte da infraestrutura, que é muito importante. E se eu pudesse dar uma sugestão, fortemente eu sugiro que, de fato, todos os ISPs, sejam eles associados à Brintes, associados à Telcomp ou qualquer associação, acompanhem com muita atenção a nova resolução da Anatel e da Enel para a utilização de postes, que isso pode também ser um marco no nosso mercado. Tá? Obrigada, Litz. Cedé, quando a gente fala de latência, não tem como a gente não pensar em data centers, né? Não tem como a gente não pensar em levar os data centers cada vez mais próximo do usuário. A Mega Telecom já tem 3 data centers em operação no momento, e vocês estão planejando ou construindo um novo data center. Você pode contar para a gente um pouquinho mais qual é a estratégia da Mega Telecom com relação a esse mercado, levar o data center cada vez mais próximo do usuário? Rafa, é o seguinte, pensando assim, de forma, divagando um pouco, a vida é feita de ciclos, né? E eu penso, já há muitos anos a gente vem pensando, Edu, lá na Mega, o seguinte, qual que é o próximo ciclo das empresas de telecomunicações, né? Vender voz e dados? Não, definitivamente não. Quando a gente lá atrás começou a enxergar, Litz, a parte de cloud, a parte de LGPD, o IoT que vinha se avizinhando, 5G, que era uma coisa ainda distante, isso eu estou te falando de 2015, mais ou menos, a gente falou assim, não, se a gente virar uma empresa vendendo voz e dados, a gente já está, é um negócio totalmente comoditizado. É igual eu vender areia na praia. Todo mundo tem areia na praia. A gente não quer vender areia na praia, a gente quer vender água gelada na praia. Então, a gente pensou o seguinte, partindo dessa premissa, que nós somos uma empresa 100% em fibra, e na minha concepção, fibra ainda é a prova de futuro. Se a gente olha 20 anos para frente, fibra ótica ela é a prova de futuro. Ou seja, dificilmente vai acontecer de algum provedor aqui que já começou com fibra, ter que daqui 10 anos falar, vou jogar toda essa rede fora e colocar uma outra. Como a NET está fazendo agora com a HFC. Ela está usando rede neutra porque agora, em 2023, eles descobriram que uma rede HFC é menos eficiente que uma rede fibra. Depois de quebrar nó, aumentar o número de pontos de repetição e mudar o QAM da rede. A gente já passou por isso. A gente foi dono de uma empresa de TV a cabo e é uma experiência terrível. A fibra, ela é a prova de futuro no meu entendimento. Esquece satélite de baixa órbita, é muito sex appeal falar disso, é muito bacana, é um negócio do espaço. Mas, se você pensar em escalabilidade e densidade de informação, que é o que vai acontecer com o 5G, como bem colocou o Edu Vale, o conteúdo tem que ir para a borda. Como comentou o Litz,
E aí a Mega tem se preparado para isso. Nós somos uma empresa que nós não somos mais uma empresa, Rafa, de telecomunicações. A gente é uma empresa de tecnologia. E se o Leeds fez uma provocação sobre os ISPs da regulamentação, eu faço outra. Nós temos que ser empresa de tecnologia. Nós já temos o mais importante, a fibra ótica, a rede, os clientes. Quais são as coisas agora que a gente pode agregar, que a gente vem agregando na Mega? A parte de TI, então a parte de cloud, a parte de proteção, cybersec e tantas coisas que são inerentes ali à parte de transmissão. E como que a melhor forma de fazer isso? A gente temos presença em mais de 40 data centers aqui em São Paulo, com rede, dupla abordagem, 2 racks nesses data centers. O que a gente fez a mais? O que a gente trouxe de novo? Qual que é o tempero que a gente colocou ali que foi o diferencial? A gente fez os data centers próprios. Então nós temos hoje em Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, nós temos em Goiânia. Por que essas 3 cidades? A gente formou um triângulo com a ponta alta lá em cima, em Goiânia, para atender o agronegócio. A nossa vocação é agronegócio. Por quê? A gente é uma empresa de TI, é uma empresa diferenciada, é uma empresa de tecnologia. E aonde a gente enxerga que tem um gap grande, não é o maior gap, tem gap em outras áreas também. Mas o agro, ele ainda o agro brasileiro, ele é muito eficiente, ele é a segurança alimentar do mundo, como todos gostam de falar, mas tem um gap ainda enorme da parte de soluções. Então, eu não sei quantos ISPs daqui estão atuando no Matopiba, ali na área do agronegócio, mas a gente vê que tem desafios enormes. Ao mesmo tempo que você tem tecnologia altamente aplicada numa fazenda, a conexão é via rádio, ou via um satélite que tem uma latência alta, tem uma banda baixa. Então, a gente está levando esse conteúdo para a ponta, para a borda. Não só esse conteúdo, Edu, mas o conteúdo 5G. Construindo Data Centers Edge, que é nosso pensamento daqui para frente, interligando nossa rede de fibra, plataforma de fibra com Data Centers Edge, a gente consegue levar esse conteúdo para a borda. Qual que é o erro que eu falo de ciclos? Todo mundo concentrou os data centers. Qual que era a demanda dele? Onde tem terreno, onde tem energia, onde tem 2 linhas para depois você baixa, faz uma redundância da outra, para conseguir o Tier 3 tem que estar longe do aeroporto. E caíram mais de 40 data centers entre operação e em construção ou em projeto, na área de Santana de Parnaíba, Barueri. Todo mundo está lá. Não tem nada errado, não? Espera aí, quanto que isso significa do Brasil? Pensa uma coisa, gente. Metade da demanda de telecomunicações, metade, se você pensar em dinheiro, Leeds, está no estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem mais ou menos, um pouquinho menos de 3% do território do Brasil. A gente está falando de um lugar que dentro de São Paulo não é nada. É 0 nada por cento de 3% do Brasil, ele concentra 40, 50 data centers. Isso está errado. Alguém vai ter que falar. Eu estou falando agora. Por quê? Porque o cara que está... Imagina um cara dirigindo um carro autônomo, Edu, usando a sua rede, que vai estar brilhando lá em Maranhão, no interior do Maranhão. Ele está lá em Imperatriz. E aí deu um problema. Ele tem que vir até Barueri para processar uma informação e voltar. Não, ele já bateu o carro parou. Isso não existe. O conteúdo ele tem que estar próximo do cliente. Não adianta você falar assim, vou botar o conteúdo onde tem energia. Não, o cliente está disperso. Nós temos um país de condições, de dimensões continentais. O Brasil é um país gigante. E a gente tem a oportunidade de viajar, por exemplo, se eu for visitar o Leeds amanhã no escritório lá da Tele, é um voo de 3 horas e meia, 4 horas. Você cruza a Europa para ir visitar ele lá na Paraíba, né? Paraíba. Então, assim, o Brasil é gigante, gente. E ele precisa de vocês, ele precisa da nossa fibra. A nossa fibra que vai fazer a diferença, tá? E, pensando nisso, a gente começou essa filosofia de construir os data centers Edge para levar o conteúdo, Rafa, perto do cliente. Não adianta o cliente estar no agronegócio, em Mato Grosso, e ter que acessar uma informação em Barueri para voltar. É uma coisa, assim, disfuncional. Então, a Mega, ela se posicionou como isso. Uma empresa de tecnologia. Nossa vocação é agronegócio. A gente está muito focado nisso. Mas mais do que o agronegócio, Edu, a gente está focado em tecnologia. Nós somos os piratas do mercado. A gente saiu de voz e dados e foi para um negócio totalmente novo, porque a gente enxergou que lá na frente tudo vai se juntar. Então, já há muitos anos a gente falava, quando eu fosse sentar com um CIO, igual o Edu, um cara que conhece muito de tecnologia, e falasse, Edu, vou te vender uma banda. O Edu não vai perguntar, eu quero 100 mega, 200 mega, ele vai dizer, olha, eu uso o Amazon, eu uso o Salesforce, eu uso o cloud da Google, e aí você vai ter que montar o Lego para ele. É disso que nós estamos falando, com menor latência e maior proteção possível. Isso que vai fazer a diferença para nós.
falando do B2B, tá? Eu não estou entrando no B2C, que a Mega Telecom atua só no B2B. Então, Rafa, acho que esse é o tempero que eu queria colocar aqui como provocações para a gente pensar no futuro. Tem a parte regulatória pesada, tem a parte dos postes pesada, mas tem a oportunidade. O Oceano Azul está nas nossas fibras, na nossa capilaridade, e nós não podemos vender isso, repito o que eu falei no começo, a preço de balinha. Isso tem que ser precificado da forma correta. Não vendam barato sua infraestrutura, porque ela vai fazer muita diferença. Com certeza. É muito interessante você falar de ciclos, porque há poucos anos, grande parte do investimento que era feito numa operadora era com links internacionais. Depois passou a ser com data centers locais, grandes data centers, como você comentou, e agora a gente está vendo essa infraestrutura sendo colocada na borda, né, mais próximo do usuário. Décio, você comentou um pouquinho a respeito de infraestrutura que possa trabalhar, por exemplo, em temperatura estendida, plugáveis que você pode levar a maior capacidade. Você pode comentar um pouco mais acerca desse tipo de tecnologia e como que ele pode ajudar nossos operadores regionais a levar cada vez mais o data center e o conteúdo mais próximo do usuário para prover uma melhor qualidade de serviço? Posso, Rafa? Obrigado pela pergunta, excelente. Aí, depois de todas essas colocações, né, eu vou responder a sua pergunta, mas acho que vale a pena também fazer um ponto aqui bem interessante, né? Todos os pontos que foram colocados, eles abordam diferentes questões, diferentes preocupações muito relevantes. Falamos aqui de infraestrutura de fibras ópticas, né? A relevância da infraestrutura de fibras, a capilaridade necessária. Falamos aqui das diferentes características de tráfego, ou interesses de tráfego envolvidos nessas redes. Falamos da importância dos Edge Data Centers, ou seja, falamos da importância dos próprios data centers, inclusive, né? Quando a gente fala de todo esse ecossistema. Nós estamos falando aqui de um ecossistema de rede, então a tecnologia, né, ela é fundamental, obviamente, para compor essa infraestrutura de conectividade que faz parte desse processo. Rafa, e nesse aspecto, né, a Ciena tem trabalhado, obviamente, num desenvolvimento muito intenso, né, relacionado aos plugáveis coerentes, né? Para cada uma dessas nuances que a gente destacou aqui, que vocês colocaram bem aqui no painel, diferentes tipos de fibra, diferentes tipos de característica de transmissão, diferentes tipos de tráfego, compartilhamento de infraestrutura, a óptica coerente, a tecnologia coerente, ela vem realmente para poder dar essa, vamos dizer assim, essa solução, né, não diria mágica, mas é uma solução tecnológica muito apropriada, né, para endereçar efetivamente esses problemas. Os plugáveis coerentes hoje, eles têm um papel fundamental nessa jornada, né? A gente está falando aqui dos plugáveis coerentes, os 400ZR, por exemplo, os R+, e os plugáveis que permitem modulações e performances cada vez mais elevadas para prover, inclusive, conectividade do ponto de vista do pluggable, né? Dentro de um pluggable, integrados dentro de uma mecânica de pluggable, para transmissões regionais, né? E até mesmo de longa distância. Então, isso é um aspecto extremamente importante. Quando a gente fala de escalabilidade de tráfego, escalabilidade da infraestrutura, compartilhamento de infraestrutura, a óptica coerente, casado, obviamente, com essa capilaridade da fibra óptica, né? Esse asset tão importante que é a fibra nesse processo de densificação, eu diria, né? Ela tem um papel fundamental, é colossal o papel que ela tem. E a questão relacionada à temperatura estendida, realmente, Rafa, é um outro aspecto extremamente relevante também, quando a gente fala da redução do OPEX, né? A redução do OPEX, ele tem um papel fundamental quando a gente fala de poder utilizar equipamentos que não requerem aí uma infraestrutura tão importante ou tão, eu diria, tradicional do ponto de vista de telecomunicações, como infraestrutura de ar-condicionado, por exemplo, nos sites remotos. A gente está falando aqui de um Brasil continental, como vocês colocaram, sites que eventualmente não têm condicionamento de ar, não têm a mesma infraestrutura ao longo de toda a nossa geografia, eu diria. Então, assim, trazer realmente alternativas, né, que possam trazer benefícios do ponto de vista tecnológico é fundamental. Eu queria, importante reforçar também, a Ciena, nesse caso, né, ela tem desenvolvido um portfólio bastante extenso, né, de roteadores, né, justamente trazendo essa convergência, né, IP e óptico, né, com um sistema operacional bastante rico. São equipamentos de diferentes backplanes, de diferentes capacidades, justamente trazendo essa convergência tecnológica tão importante para essa construção.
né? Quando a gente fala de temperatura estendida, a gente tem determinadas questões muito importantes, construtivas relacionadas ao próprio equipamento, à própria infraestrutura, que precisam ser observadas e que a gente realmente leva de forma muito séria. Um outro aspecto que foi comentado também é a questão da parceria tecnológica, né? A Ciena realmente se coloca dentro desse mercado como um parceiro tecnológico dos ISPs, tentando fazer um trabalho realmente consultivo, agregando valor, não apenas vendendo caixas, vendendo equipamentos, mas sim vendendo soluções que possam realmente trazer um benefício, né? Agregar valor à operação, né? E a gente costuma trabalhar com um time bastante focado, realmente, que conhece realmente daquilo que, da problemática envolvida aí, sempre aprendendo, obviamente, com vocês, sem dúvida alguma, né? Mas querendo contribuir ao máximo dentro de um processo consultivo de desenho de rede, de infraestrutura. Então, a gente está aqui realmente tentando contribuir nesse caminho. Obrigada, Décio. Como dizia uma grande pensadora da década de 90, não é magia, é tecnologia. Bom, eu queria agora chamar todos vocês para fazerem as considerações finais, pensando... Desculpa, fazer as considerações finais, mas lembrando e comentando um pouco mais também acerca da experiência do usuário final. A gente já até comentou aqui um pouquinho antes, existem aplicações de 5G que a gente ainda nem consegue vislumbrar, a gente ainda não conhece, a gente não sabe que aplicações vão ser essas, nem quais são os requisitos, ou quais serão os requisitos dessas aplicações. E a gente já tem hoje que trabalhar com as redes que a gente tem hoje, com a tecnologia que a gente tem nas nossas mãos hoje, a gente já precisa se preparar para esse futuro. É muito óbvio que latência, que capacidade, que tudo isso vai ser muito importante. Então eu queria chamar vocês para fazerem as considerações finais, lembrando desse detalhe. Como que a gente garante que você está levando essa qualidade para o usuário final? Como que você garante que você está garantindo essa experiência para o usuário final? A gente tem gamers, a gente tem operação virtual, a gente tem várias outras aplicações. Queria começar com você, Litz. É sempre um prazer, né, participar de debates assim com vocês. Aprender até com o CEDE novas denominações para o termo sex appeal, ser realmente diferenciado até na colocação dos termos. Te ensino mais coisa depois. Rafa, eu vou até tentar dar um exemplo prático disso que você pediu para citar aí nas considerações finais. A Tele foi uma das primeiras operadoras, provedores e operadoras, né? A gente atua tanto no mercado de B2C quanto no mercado de B2B, a fechar, por exemplo, um cache com a Apple no Nordeste. A gente tinha relatos de experiências de provedores parceiros, por exemplo, no Espírito Santo, que uma atualização de iOS levava talvez um dia inteiro, que talvez é impensável, né, nos grandes centros, mas a gente está falando do Espírito Santo, tem capitais relevantes, tem cidades relevantes, e tinha essa demora, às vezes, numa atualização de iOS. Eu tenho certeza aqui que celular é uma ferramenta de trabalho para todo mundo que está olhando aqui, e ficar horas e horas esperando o iOS atualizar não é o desejo do nosso público, né? Então, quando se falava num senso comum de fechar caching com Netflix, Facebook, a gente teve essa possibilidade de novo, se qualificar a solicitar um cache, por exemplo, para a Apple e botar isso dentro do conteúdo da Tele. Então, esse tipo de visão. Acho que as provocações que foram feitas aqui, né, pelo Edu, pelo CEDE, de fato pensar qual vai ser esse novo movimento. Eu acho que a gente, como até você reforçou, Rafa, a gente ainda não sabe as aplicações que vão vir através do 5G e quais requisitos a gente vai começar a receber aí dos nossos clientes. Mas o fato é que já o cenário muda quando a gente passa a perceber que somente a infraestrutura, somente a capilaridade de rede, chegando seja nas densidades das antenas que vão ser necessárias, seja nos clientes que vocês querem atender, não é suficiente, pois a questão da eletrônica passa a ser um ponto muito importante para você ter um diferencial competitivo. Então, o que a Tele tem feito é realmente se preocupar nessas duas vertentes, né? Obviamente, ter a expansão de rede é um desejo de toda operadora, de todo provedor, mas ter essa expansão
sem perder a questão da qualidade do serviço e tentando trazer principalmente aí alguns fatores que nos tornem competitivos, né? Como o Kaká falou, assim, vender areia, de commodity a gente brinca que a gente está vendendo, já que você citou o agro, né? A gente está vendendo soja, está vendendo milho, está vendendo a tão lista de preços solicitada por todas as operadoras tem que ser igual para todo mundo. Então, assim, qual vai ser seu diferencial? Acho que essa provocação, eu acho que a gente tem que ter em mente realmente. CDE, você pode trazer para a gente um pouquinho mais sobre a visão da Mega Telecom? Como que vocês tratam esse assunto da experiência do usuário final? Olha, Rafa, vou te falar uma coisa. É muito difícil, né? A gente é uma empresa que se posiciona como uma boutique, né? Até às vezes é uma dor do crescimento. Acho que muitos podem ter passado por uma situação parecida, que a gente quer crescer, mas quer continuar dando aquele tratamento especial que o cliente merece. A Mega Telecom, ela também focou há muitos anos, tá? E eu estou aqui com o Luiz Felipe, que é nosso diretor de produtos e comercial. Aliás, obrigado pela turma da Mega que veio prestigiar. A gente se colocou como uma empresa, Rafa, muito focada nos conteúdos confinados. Essa filosofia que eu te comentei de ter a empresa focada em resolver o problema do cliente, isso não é da boca para fora, isso está dentro do nosso DNA. Então, realmente, vender banda por vender banda não é o nosso play, a gente não vai fazer isso. A gente está preocupado mesmo com a qualidade. E hoje a qualidade do cliente ela é muito, muito volátil, ela varia de cliente para cliente. Um cliente que usa SAP, por exemplo, SAP, ele pode ter um problema de qualidade num link simplesmente porque você não fez o entroncamento do conteúdo com o SAP, ou não tem a cloud do SAP à disposição. E eu estou te trazendo um pouco, Edu, do mundo B2B, claro, o B2C em tese não é tão complexo, mas eu vou dizer uma coisa do B2C, por exemplo. O teu cliente quer utilizar Netflix, você não tem o entroncamento com Netflix, você não tem o entroncamento com a Akamai, com os provedores de conteúdo de games. Tudo isso traduz o quê? Numa sensação para o cliente que a sua internet não é boa. E é isso que a gente tem que escapar. Se a gente pensar, já tem vários ofensores no nosso negócio, né? Então você chega lá, você entrega um ponto para ele na casa dele, ele usa uma repetição de Wi-Fi muitas vezes mal projetada ou inadequada e vai falar que o provedor está faltando com qualidade, que traz problema para ele. Como a gente não atua no B2C, Rafa, a Mega tem trazido esse expertise do quê? De trazer esse conteúdo confinado com a menor latência, a maior proteção possível para o nosso cliente final. Que no fim o que vale é o cliente sorrindo, o cliente acessar o conteúdo que ele precisa e conseguir fazer isso da melhor forma. É assim que a gente pensa que... E, obviamente, pós-venda, né, Liz? O pós-venda é um diferencial que as operadoras competitivas têm que manter frente às grandes operadoras. Só uma provocação agora a você, de fato o B2C não é tão complexo, mas também o churn do B2C, como você falou, em volatilidade, erra uma vez, você já pode ter perdido o cliente, né? Então, como a gente está falando muito para ISPs aqui, é sempre importante destacar essa questão, né? Obrigado, professor. Muito bem. A gente já falou bastante aqui sobre qualidade principalmente para o usuário final, e não tem como a gente não falar de qualidade para o usuário final sem comentar sobre a SLA, né? E com certeza, como você já comentou, a fibra enterrada, os dutos, tem um SLA infinitamente maior do que a fibra aérea, e isso acho que é conhecimento geral de todo mundo. Você pode comentar com a gente, Edu, um pouquinho mais sobre você, a visão da Americanet e suas considerações finais aqui para a gente, para o nosso painel? Sem dúvida. Bom, obrigado pelo convite, obrigado ao pessoal da Americanet, Mega Telecom, enfim, todos que estão aqui, obrigado por ter prestigiado. É super bacana compartilhar informação e deixa a gente bastante feliz, porque primeiro a gente aprende e depois a gente compartilha. Mas nessa parte de experiência do usuário, que acho que é o ponto principal, é o seguinte: antes de pensar em qualquer coisa, a gente tem que fazer um negócio chamado escuta ativa. É realmente escutar aquilo que de fato está acontecendo. Então, nós provedores regionais, que um dia nós somos pequenos e a gente foi crescendo ao longo do tempo, esse DNA nunca pode ser perdido. Porque o dia que você perder ele, você perdeu sua qualidade. O termo que se ouve no mercado, né, já há muito tempo, e já não é mais, não pode ser um clichê, você tem que efetivamente praticá-lo, é o usuário ou o cliente como centro das atenções. É simples assim.
No momento que você tirar seu cliente do centro das atenções, é o momento que você perdeu a experiência do usuário. Então, existem várias ferramentas que você pode utilizar para você resolver essa situação. Uma delas, por exemplo, é o NPS, Net Promoter Score, mas é um NPS efetivo. Não é um NPS para você se enganar, né? A gente sabe de alguns, vamos dizer assim, algumas empresas que faz o NPS, ela vai lá e manda pesquisa para uma região que está tudo bem. Então, é óbvio que vai dar só promotor. A Americanet, qual que é a visão? Quando a gente manda NPS, nós mandamos para todas as regiões e para todo mundo. Eu quero saber as notícias boas, eu quero saber as notícias mais ou menos e principalmente eu quero saber as notícias ruins. E quando nós sabemos as notícias ruins, nós temos um time de pessoas que vai ligar e vai falar, me conta a sua notícia ruim e vamos trabalhar para a gente resolver. Então, é trazer o problema para cima da mesa, trazer a informação correta para cima da mesa. Aí, a partir deste ponto, você vai começar a ter uma satisfação e uma qualidade para o cliente final, tanto no mercado B2B quanto no mercado B2C, totalmente diferenciado. E aí, às vezes, uma diferença de preço não vai fazer mais, não vai ter mais significado para esse cliente. Ele vai olhar e falar assim, ó, tá bom, eu pago 10, 15, 20, sei lá, R$1.000 mais caro, mas aqui eu tenho uma qualidade e se acontecer alguma coisa, eu tenho certeza que alguém vai me ligar, vai me ajudar e eu vou resolver meu problema. Eu não tenho certeza se na outra eu vou ter a mesma coisa. Se eu tenho certeza que nas empresas dos meus amigos, se um cliente ligar para o presidente, ele vai atender e falar, conta aqui seu problema que eu vou resolver. Muitos dos clientes falam assim, olha, eu tenho até medo de falar com o operador, não conheço nem o diretor da operadora. Então, esse DNA que nós temos, nós provedores, de a gente estar atento, olhar, fazer escutativa, é super importante, é super relevante e nunca pode ser esquecido. O usuário e o cliente como centro das atenções. E tudo que você for fazer em termos de estratégia, em termos de tática, em termos operacional, tudo tem que ser voltado para o cliente, tudo tem que ser voltado para aquilo que ele falou para você. Daí acaba uma série de coisas. E aí um resumo de tudo que foi falado. Os conteúdos, 80% do tráfego nacional vem para São Paulo. É um absurdo a gente imaginar um negócio desse. Então, colocar os caches nos lugares corretos, colocar os pins nos lugares corretos, fazer as trocas de tráfego nos lugares corretos, olhar para essa parte de gaming que vem crescendo assustadoramente, principalmente os gaming online. Eu particularmente gosto de automobilismo. E aí, no automobilismo, se você tiver um problema com 1 milissegundo, você vai bater na curva. Então, quer dizer, ou vai tomar um tiro quando você joga um game de luta. Então, quer dizer, você imagina alguém que está lá treinando e tem um problema porque sua rede não está, e você precisa falar com essa pessoa, você precisa entender. Amigo, vem cá, eu vou montar um simulador para você, pilota aqui para mim, deixa eu ver o que está acontecendo. Leva o cara, traz ele, deixa ele mostrar para você for lá, e uma vez você resolver um problema dessa complexidade, você resolveu para toda a sua rede. Então, as empresas, muitas empresas acabam perdendo um pouco esse DNA e depois, como o mundo é feito de ciclos, depois ela vai, bom, vamos lá reestruturar para a gente trazer o que eu tinha antigamente. E uma frase que você sempre ouve é, nós queríamos ser como nós éramos quando eu era pequeno. Isso é muito profundo, né? Então, antes que você gaste dinheiro, e muito dinheiro, para voltar àquilo que você era antes, porque a estrutura é maior, é mais difícil, é mais complexo, não perca essa jornada, e mantenha essa jornada funcional e, principalmente, executando ela todo dia. Vou dar um último exemplo, que para nós, na Americanet, é um motivo de orgulho, e é uma outra ferramenta também que nos ajuda a trabalhar, o próprio Reclame Aqui. Reclame Aqui, a Americanet é uma das pouquíssimas operadoras de mercado que tem o selo RA1000 há mais de um ano e vem trabalhando constantemente. Lá tem notícia boa e lá tem notícia ruim. É na notícia ruim que quem está feliz, beleza, legal, estamos aqui se você precisar. Quem tem notícia ruim, nós vamos ligar e vamos trabalhar. E aí você ganha classificações, ganha categorizações e no final do dia o cliente começa a ficar feliz. Olha, eu tenho um problema, mas eu sei que eles vão resolver para mim. Então, o resumo da história é o cliente como centro das suas atenções.
Isso é muito importante, até porque você fidelizar um cliente é sempre muito difícil, você tem toda a possibilidade dele ir para uma outra operadora, e você recuperar esse cliente uma vez que ele foi para outra operadora é mais difícil ainda. Então, mantê-lo feliz enquanto ele está com você, ouvi-lo sempre que ele tem algum problema, é sempre a melhor solução. E outra coisa que você comentou, eu acho que está perfeito, a gente não aprende tanto com o sucesso. A gente aprende muito mais com os problemas, muito mais com os fracassos, com as falhas, do que a gente aprende com o sucesso. Então, concordo com você. Bom, já que o foco é o nosso cliente, vamos ouvir nossos clientes aqui. Alguém tem alguma pergunta para os palestrantes? Bom, pessoal, obrigado pela oportunidade. A minha dúvida é o seguinte, o foco aqui é o 5G, a capilarização ótica, mas eu venho de uma cidade pequena, de um provedor pequeno na região central do Rio Grande do Sul, Rai Martinet, provedor, Santa Cruz do Sul, no que foi citado aqui, muitos pontos o 4G não funciona bem, no centro da cidade, quem dirá nos interiores, interior mesmo, estrada de chão, morro, difícil acesso. E eu vejo que muitos casos acontecem de pessoas deixarem de ter sinal de telefonia móvel porque a operadora deixou de atender. Que também vejo que são milhões investidos, uma infraestrutura toda para manter, uma terceirização para manter. E a minha pergunta, foco agora é, existe um interesse das operadoras fazer parceria com o provedor para quê? Além da internet, telefonia móvel, nesses interiores e essas regiões de difícil atendimento e acesso, usando tanto a estrutura metálica, quanto a mão de obra do provedor e o espaço de CPD, site. Seria essa a minha dúvida. Muito bom. Eu sou de Santa Cruz, viu? Minha família é lá de Linha Brasil. Quem quer responder? Bom, a sua pergunta é muito boa. Eu começo respondendo ela da seguinte forma. Santa Cruz, quem conhece é você. Ninguém vai conhecer como você. Então, por mais que uma operadora grande queira fazer ali uma estrutura, quem conhece ali é você. A questão é, como é que você vai se estruturar, se é que você já não fez, e como é que você vai criar uma governança para entregar um tipo de serviço que essa empresa grande está acostumada a receber. Porque ela tem governança, ela tem qualidade, ela tem uma série de coisas. Você tem uma vantagem muito boa de conhecer a região. O que você tem que olhar agora é para dentro da sua empresa, lá em Santa Cruz, e falar assim, eu tenho a governança necessária, eu tenho a estrutura necessária para poder entregar um serviço de altíssima qualidade? Tenho. Se você responder sim, você já saiu na ponta. Se você respondeu não, você tem uma oportunidade agora de fazer uma transformação e você se colocar apto a esse tipo de oportunidade. Deixa eu só fazer uma pergunta. A Santa Cruz tem quantos habitantes? Já que o Edu explicou a parte técnica, então eu vou responder a sua pergunta anterior. Não é a operadora móvel querer ou não. Quais obrigações, por exemplo, ela vai ter que. Então, a gente falou aqui, dentro do cronograma da Anatel, a gente está falando de cidades de até 600 habitantes. A gente está falando de vila, está falando de aldeia indígena. Então, assim, ela não tem a escolha de, ela vai ter que fazer. E isso que o Edu falou importante é a questão do requisito que a gente falou. Você vai se qualificar para atender as operadoras móveis. A Tele, ela faz muito isso, assim, porque a gente já tem, dentro do nosso DNA de B2B, a gente tem cerca de 200 ISPs na nossa rede. E a gente sempre funcionou como um white label para esses ISPs. Então, quando eu respondo uma demanda para uma operadora grande, não necessariamente eu estou 100% na rede Tele. Eu posso estar entroncado com um ISP parceiro meu, usar a fibra desse parceiro. O que a gente tenta fazer é sempre manter a eletrônica da Tele, porque eu sei o que eu tenho que entregar para a operadora móvel, eu já conheço esse requisito. Agora, você se qualifica a fazer isso direto para a operadora, se você estiver atendendo esses requisitos que o Edu falou. Mas a pergunta central do que você fez é, ela não tem escolha. Quais obrigações regulatórias ela vai ter que fazer isso? Não necessariamente no 5G, mas para o 4G, as regras, as obrigações, elas são bem rigorosas. Bom, não sei, Cedé, você tem alguma coisa para comentar? É só
lembrar que a gente não vende serviço, a gente vende experiência, né? O cliente, quando assina um contrato, seja pessoa física ou jurídica, ele espera que seja entregue uma experiência boa para ele, uma experiência que resolva os problemas dele. E a internet hoje, basicamente, ela não é mais um luxo, um acessório, ela é uma forma de subsistência. Você tem mais de 40 milhões de pessoas que dependem da internet direto e indiretamente. Você tem empresas hoje que não emitem nota fiscal sem internet, governos que não arrecadam sem internet, empresas que não faturam sem internet. Então, daí para muito mais. Tá? Não estou nem falando da parte de entretenimento, de games, que também é importante, a parte de e-learning, a parte de saúde. A internet hoje virou, não à toa, virou um serviço essencial. Né? E está passando pelas nossas redes, é isso que a gente tem que fazer essa reflexão. Para quem tem 2 filhos e não dorme à noite, é muito essencial, CDE, posso te... Não, com certeza, é serviço básico. Começa com água, luz e internet. A gente não consegue mais viver sem. Bom, pessoal, agradeço a todos. Eu acho que a gente não tem mais tempo. Sim. O Décio quer fazer um comentário rapidinho? Rafa, obrigado. Rapidinho, eu não quero tomar muito mais tempo. Só para convidar todos vocês que participaram aqui, muito obrigado mais uma vez aí pela presença, muito obrigado por eu poder fazer parte desse painel, mas eu gostaria de convidar a todos para que fossem nos visitar ali no nosso stand. A gente tem alguns dos equipamentos que eu mencionei aqui, das soluções que eu mencionei aqui, alguns roteadores, 5166, 5164, os pluggables coerentes, e também o nosso XGS-PON está lá exposto também. A nossa equipe toda vai estar lá para recepcioná-los e a gente poder falar um pouquinho sobre como endereçar as questões que vocês precisam endereçar para suas redes. Agradeço imensamente pela oportunidade. Muito obrigado. Bom, pessoal, muito obrigado. Reforço o convite. Venham nos visitar. Obrigada a todos.